Olá a todos! Esse é um trabalho realizado por Marcelo Quesada Mergulhão, Micaele de Souza Amâncio, Pedro Peroni Gutierrez Gonzales, Rebeca Brigato Delgado e Tiago Calil Vilela. E hoje iremos falar sobre o efeito fotoelétrico. Primeiramente, o que é o efeito fotoelétrico? Bom, no final do século XIX, percebeu-se que, quando a radiação ultravioleta incide em um metal, às vezes há uma emissão de elétrons. Mas no caso de alguns metais específicos, isso pode ocorrer na faixa da luz visível. O efeito fotoelétrico é um fenômeno de origem quântica que consiste na emissão de elétrons por algum material quando ele é iluminado por radiações eletromagnéticas de frequências específicas. Os elétrons emitidos por esses materiais são chamados de fotoelétrons. Um dos primeiros cientistas a realizar experimentos com esse fenômeno foi o físico alemão Philipp Lenard. Em seus experimentos, Lenard tinha duas placas, cada uma conectada a um polo de uma bateria, e ele incidia um feixe de luz de uma intensidade variável na placa negativa e media a corrente gerada entre as duas placas, assim conseguindo medir a quantidade de elétrons emitidos. Leonard estava buscando uma equação que correlacionaria a intensidade da luz com a energia cinética dos elétrons emitidos. No entanto, o que ele descobriu foi que só a partir de uma certa frequência que os elétrons acabavam sendo emitidos. E antes dessa frequência, a intensidade de luz acabava não fazendo nenhuma diferença. Além disso, quando os elétrons eram emitidos, não parecia haver nenhuma correlação entre a intensidade de luz e a energia cinética desses elétrons que tinham sido emitidos, o que acabava indo muito contra o que era acreditado na física na época. Isso porque na época dos experimentos de Leonard, a luz era considerada uma onda. Logo, quanto maior a intensidade dessa luz, dessa onda, maior deveria ser a energia dos elétrons. Só que os resultados dele acabaram contradizendo isso. Agora eu irei rapidamente falar um pouco sobre a radiação de corpo negro e a catástrofe ultravioleta, mas eu prometo que será extremamente relevante esse tópico. A radiação de corpo negro se refere à luz que é emitida pelos corpos quando eles contêm qualquer tipo de temperatura. Mas quanto mais alta é essa temperatura do corpo, maior é a intensidade dessa luz que ele emite, porém menor é o comprimento de onda. No entanto, segundo a física clássica, ao aumentar ainda mais a temperatura de um corpo, ele emitiria basicamente uma quantidade infinita de energia, o que é obviamente impossível. Então, no começo do século XX, o físico Max Planck teve a ideia de considerar a luz em quantidades discretas, ou quantizadas. Isso teve o efeito de reduzir o número de possíveis modos excitados para uma dada frequência, e assim a média de energia dessas frequências. A energia irradiada eventualmente vai para zero, para frequências infinitas, e o total de energia previsto é finito, ou seja, tudo acaba funcionando, tá? Essa interpretação. E assim foi criada a equação de Planck. E ela basicamente diz que toda emissão de luz feita por um corpo negro é múltiplo inteiro de uma frequência fundamental, que Planck chamou de H, ou constante de Planck, e que a matéria irradia sua energia em certos pacotes de energia, chamados fótons, cuja energia acaba sendo igual a H vezes F, H sendo a constante de Planck e F sendo a frequência da onda eletromagnética. Agora sim, vamos para a interpretação de Einstein, que o premiou com o Nobel. Bom, Einstein decidiu aplicar a quantização de energia de Planck no efeito fotoelétrico. Assim, considerando a luz como partículas ao invés de uma onda, ele conseguiu explicar várias das características incomuns desse fenômeno. Ele também considerou que há uma energia chamada função de trabalho, que é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo. Ele também observou que o elétron absorve completamente o fóton. Assim, sua energia será usada para arrancar o elétron, essa função de trabalho,
e o restante será a energia cinética que esse elétron terá ao ser liberado. Finalmente, considerando a energia cinética do fóton sendo h vezes F, sendo, de novo, h a constante de Planck e F a frequência, e a energia para arrancar um elétron como a função trabalho, ele chegou na seguinte equação, que a energia cinética do elétron emitido vai ser igual à energia cinética do fóton, que é h vezes F, menos a função trabalho. Segundo essa interpretação, a intensidade de luz seria apenas a quantidade de fótons emitidos, mas se a energia individual desses fótons não fosse suficiente para arrancar o elétron, o efeito não ocorreria. E devido a essa descoberta de Einstein, ele foi premiado com um Nobel. Agora, para concluir, eu vou citar algumas das aplicações do efeito fotoelétrico no nosso dia a dia. Bom, uma das principais aplicações do efeito fotoelétrico no nosso dia a dia são em células fotovoltaicas. Quando os fótons atingem a superfície dessas células, eles provocam um deslocamento de elétrons, o que acaba gerando uma corrente elétrica. Existem vários tipos de célula fotovoltaica, que são usados para vários fins diferentes, mas entre algumas estão painéis e placas solares, na qual essa corrente elétrica é usada para carregar uma bateria, como também sensores de movimento, que conseguem detectar alterações na intensidade luminosa incidente sobre eles por meio de variações na corrente elétrica gerada. Como uma última ressalva, linkamos em nosso trabalho um site que contém uma simulação interativa do efeito fotoelétrico, em que vários parâmetros podem ser alterados, tais quais a frequência da luz, a intensidade da luz e até a voltagem entre os dois polos. Com isso, concluo nosso trabalho sobre o efeito fotoelétrico. Muito obrigado por assistirem.